Ok, gente. Então, vamos lá. Volta uma para mim, Bruna. Bruna? Isso, tá ótimo. Então, gente, nosso tema de hoje é as corporações transnacionais, ou as grandes, né, empresas que a gente chama de multinacional. Só que esse termo multi, ele, né, é ultrapassado, vamos dizer assim. Então, nós trabalhamos hoje com transnacionais, né? Então, são as grandes corporações do mercado financeiro e internacional que existe no mundo atualmente. Pode passar, Bruna. Bruna? Quais são as habilidades que nós vamos trabalhar durante a aula de hoje, né? Que vocês possam reconhecer e descrever a importância do papel das grandes empresas na ordem econômica mundial. Tanto, né, como elas iniciaram no passado, quanto a sua estrutura em uma escala, né, de redes geográficas. Vamos, Bruna. Quais são os objetivos, né? Que vocês possam identificar por meio de texto e imagens a dinâmica dessas empresas, seu papel econômico, científico, na integração e na articulação da economia de mercados entre os países e como essas redes de informação, né, elas são dinâmicas, né, dentro das tecnologias de informação e comunicação que nós temos hoje, e essas redes, né, de telecomunicações, elas movimentam e articulam a economia pelos territórios em escala nacional e no mundo. O objetivo geral da aula, né? Que vocês compreendam a dinâmica das grandes corporações e que vocês relacionem o papel da globalização e a interação dos meios técnicos, científicos e a informacional, né, e a informatização, além das integrações e transformações que articulam os espaços territoriais e econômicos a nível mundial. O que são essas corporações? São grandes empresas que se espalham pelo mundo inteiro, ou seja, né, elas instalam suas filiais fora do seu país de origem. As primeiras transnacionais, elas surgiram no século XIX, entretanto, elas só atingiram o auge, né, da mundialização após a Segunda Guerra Mundial. A maior parte dessas empresas é de origem de países industrializados, que a gente chama de desenvolvidos, e que hoje nós utilizamos o termo de países do norte, países ricos, né, que após terem conquistado o mercado interno dentro dos seus países, eles montaram filiais em outros, principalmente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Obrigada, Pedro, por ter voltado. Então, nós temos aí as grandes corporações no mundo. Boa tarde. Ou uma das grandes, boa tarde, querido. Ou uma das maiores, né, que nós temos atualmente. Tem muitas outras também, mas essas são as principais. E as que vêm também surgindo, né, porque a revista Forbes, né, todos os anos ela identifica, né, as grandes corporações, as que mais faturou, além dos multimilionários que surgem dentro do mercado financeiro e internacional. Essas empresas, né, elas têm focos, né, ou elas têm as suas matrizes nos países em desenvolvimento, elas têm as suas matrizes nos países desenvolvidos e elas têm o foco de instalação nos países em desenvolvimento. A instalação dessas empresas em seu território é um fator positivo, né, ou dentro de qualquer outro país, né, é muito bom, né, ou é muito promissor ter a instalação de uma transnacional, porém, né, por quê? Porque ela gera postos de trabalho, além de promover industrialização e tecnologia naquela região, ou
acesso à infraestrutura, vamos dizer assim. Passa, Bruna. Por sua vez, né, uma vez que essas transnacionais, elas utilizam como critério para montar uma filial em um determinado país, ela busca locais de grande potencialidade Ô, de professora, mercado. minha net aqui tá caindo toda hora. Compreensível, querido. Vai tentando que eu tento te colocar de volta, tá? Tá Então, bom. essas empresas, ela busca, né, aqueles locais onde o mercado consumidor é bastante promissor, próspero, onde tem uma infraestrutura de matéria-prima, energia, ela busca muito a questão de logística, de transporte, mão de obra barata, né, porque todo mundo quer gastar menos e faturar mais, além de possíveis doações de terrenos, né? Então, quando ela visa instalar uma multinacional em um determinado país, ela busca isenção de imposto, porque ela argumenta que já está trabalhando o social dentro daquele país, né? Então, digamos que nós moramos aqui na zona leste de São Paulo e uma grande transnacional teria o interesse de instalar uma filial aqui na nossa região. Então, ela ia, né, ver o mercado consumidor como proveitoso, só que ela argumenta que ela gera infraestrutura ou ela melhora aquela região, né? Então, ela quer, em troca, isenção de grandes impostos que essas empresas acabam pagando muito para o governo. Os investimentos realizados por essas empresas são muito elevados, o retorno financeiro é muito bom, né, porque para a empresa é muito, né, viável, em decorrência de uma série de motivos, né, que são citados, ou nós vamos citar no decorrer da aula, essas empresas, ela tem lucro certo, né, dificilmente uma transnacional, ela, né, vai fechar em déficit, né, a gente sempre vê grandes superávit, né, ou grandes lucros. Esse lucro é destinado a investimento para a instalação de novas empresas ou de novas filiais, e em outra parte é destinada para a sua própria matriz, né? Então, nós temos aí grandes multinacionais americanas do Norte, né? Se essas empresas instalam uma filial aqui na América do Sul, uma parte é destinada para ela montar, investir nessa empresa aqui, montar filiais em outros países e direcionar uma outra parte para aquela, né, matriz que está na origem estadunidense, vamos dizer assim. Passa, Bruna. A globalização, né, é um fator que promove muito essas corporações se instalarem em outros países, né, porque ela é um processo de fundamental importância, né, na atuação dessas empresas, porque a globalização, ela proporciona todo o aparato tecnológico. Por isso que a gente viu lá no início que as transnacionais iniciaram-se no século XIX, só que elas só tiveram, né, grande repercussão no mercado a partir da Segunda Guerra Mundial, quando foi desenvolvido as tecnologias, né, de comunicação, quando houve as tecnologias de aceleração dos meios de transporte, entre outros fatores, né, que é essencial para que a circulação aconteça de um país para outro, ou de uma filial para outra, ou até mesmo da filial para a matriz, e assim sucessivamente, até chegar ao consumidor final, que é a sociedade. Porém, existem grandes empresas que a gente não considera ainda como multinacional, como trans, porque elas entram naquela questão de multinacional. É a mesma coisa, porém tem singularidades diferentes, né? Quando a gente fala de uma multinacional, a gente vai direcionar alguns critérios, que as trans, elas acabam não se adentrando, e vice-versa. Né? Todas, voltam, né? Todas foram além das fronteiras, tanto a multi quanto a trans, elas saem dos seus países de origem, né? Mas há diferença entre elas na relação e na atuação, além da distribuição e da autonomia da estrutura e da operação que uma tem em relação à outra. Então, se a gente fala de uma multinacional,
para uma trans, eu vou ver diferenciações, né, entre uma e a outra. Daí a gente vê, né, que a globalização, ela nunca parou de evoluir. Por isso que as grandes corporações, elas se integram a esse mercado de forma também muito dinâmica, né? Uma vez que o resultado dessas empresas é muito grande, né, e se tornam cada vez mais poderosa, a globalização, ela só vai proporcionando isso, né? Ontem mesmo eu estava assistindo alguns vídeos das novas profissões de mercado, né? E todas estão voltadas para esse mundo globalizado e tecnológico, né? E o que as grandes corporações buscam hoje no mercado é grandes profissionais que atendam à necessidade desse mercado globalizado, desse mercado tecnológico, né? Entre elas, né? Entre essas empresas, elas têm uma grande capacidade de dominar tudo nos quatro cantos do mundo. Então, elas têm o domínio, vamos dizer assim, né? Ou são majoritárias, em outras palavras. Ao longo da história, né? Surgiram verdadeiros impérios econômicos, né? Como vocês viram lá na foto, que a gente vai ter Carrefour, a gente vai ter as empresas automobilísticas, a Johnson, a Nestlé, entre outras, né? Então, são grandes corporações internacionais que têm uma majoritoriedade no planeta inteiro. Ou seja, elas se disseminaram além do que é imaginável. Quando esses impérios se expandiram ou se expandem, né, além dos limites do seu país ou, né, das fronteiras nacionais que a gente fala, a internacionalização se torna a casa delas, né? Então, o mundo é pequeno para essas empresas, né? E essa internacionalização está se tornando regra, né, para todas as outras empresas que queira evoluir dentro do mercado ou que queira chegar a grandes níveis ou se tornar uma empresa de alto porte. Seu negócio já está adaptado a essa realidade do mundo sem fronteira. Então, por mais que é uma empresa, né, norte-americana, passou a ser uma empresa mundializada. Nós não vemos hoje uma Nestlé apenas como uma empresa, né, norte-americana. A gente vê a Nestlé como praticamente uma empresa de origem natural, de origem normal, né? Então, fica sendo essa coisa, né? Não tem nacionalidade, porque a internacionalização acaba ditando essas regras. Passa, Bruninha. Passa, Bruna. Então, empresas transnacionais, ou as ETNs, né? São essas organizações que atuam em diversos países e que ultrapassam os limites dos seus territórios de matriz originais, né? O termo multinacional vem sendo substituído gradativamente, né? Por isso que a gente vê diferenciações, porque estas matrizes, ou essas multis, né, elas estão representadas, ou elas representam melhor características das corporações globalizadas. Passa, Bruno. Basicamente, né, são grandes empresas, são grandes corporações que se expandem para diversos territórios no mundo em busca de mercado consumidor, em busca de fontes de energia, de matéria-prima e de mão de obra, tanto as multi quanto as trans, né? Aí já não tem diferenciação. Muitas vezes também essas organizações distribuem etapas de produção entre várias unidades ao redor do mundo, sempre visando redução de custo, maior eficiência em seus processos. Então, a gente entra lá naquela questão das DIT, né, da Distribuição Internacional do Trabalho. Pode passar. Quem conceituou, né, como trans e como multi, né, de onde surgiu aí esses conceitos, né? Tem um senhor que se chama o Peter, né, e o Peter, ele classifica essas empresas, né, e ele diz que essas empresas têm o poder de coordenar e controlar operações em mais de um país ao mesmo tempo,
mesmo que não sejam de propriedades dessa empresa. Então, não precisa ser de propriedade dela para ela controlar, para ela coordenar, para ela administrar. Ela vai além, né, desses parâmetros. Já para a Confederação das Nações Unidas, né, sobre o comércio e desenvolvimento, eles dizem que uma transnacional são empresas que, independentemente do seu país de origem, compram entidades locais em 2 ou mais países, ligados por controles acionário ou de forma com que possam exercer influência significativa sobre as atividades dos demais. Né? Então, a Confederação das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, ela já classifica essas empresas de uma forma mais contextualizada. Além delas, né, controlarem entidades, elas compram entidades locais, né, em 1, em 2 ou em 10 países, não importa o quanto, né, e elas estão ligadas a controle de ações, né, não precisa ser apenas uma empresa física, né, ou aquela questão do material e do imaterial, que a gente já estudou, né, não importa, pode ser uma empresa de ações? Pode, né, é uma multinacional tanto quanto. Além da influência que elas exercem, né, essas unidades de negócio também dividem conhecimento, recursos, responsabilidades uma com as outras. Então, elas são corporações, elas compartilham, né, as suas influências e as suas responsabilidades, ou o seu conhecimento científico. Juridicamente, a transnacional se aproxima de um grupo de sociedades sediada em diferentes países, constituídas sobre leis diversas, o que imputa certa autonomia a cada entidade. Então, tem um órgão que controla, né, juridicamente como funciona. De modo geral, são empresas que exigem um processo complexo. Peraí, gente, vou fazer trava-língua. Complexo, não foi, é isso aí. De coordenação e cooperação, cujo capital social não pertence a qualquer país em particular. Além disso, elas se destacam por monopolizar fatias substanciais dos mercados que atuam mundialmente. Vou fazer trava-língua, pode passar. A história das transnacionais, né? Essas empresas, elas são o último estágio de um longo processo de internacionalização da economia mundial, que teve seu berço no fenômeno da globalização no final do século XX. Para chegar ao formato atual, foi necessária a combinação de fatores como alta concentração de capital nas indústrias, grandes fusões corporativas e investimentos maciços, além da informatização, que reduziu as distâncias no mundo todo. Em 1991, as transnacionais chegaram a controlar 80% do comércio mundial, e 3 décadas depois, dominavam pelo menos um quarto da produção mundial. Hoje, as maiores transnacionais do mundo possuem lucros que superam o PIB de muitos países. A origem e a evolução da internacionalização das empresas. A partir dos anos 70, o desenvolvimento do transporte e da comunicação permitiu que essas empresas competissem no mercado internacional. Esses avanços tecnológicos impulsionaram o processo de internacionalização, que começou com o modelo de federação coordenada pela matriz e foi se descentralizando cada vez mais por outros países. Essas organizações precisaram se tornar mais eficientes, né? Então elas foram se inovando a cada dia. As multinacionais e inovadoras passaram a fragmentar a produção, é aquilo que a gente chama de divisão internacional do trabalho, fragmento da produção. Eu tenho um determinado produto e esse produto não é feito, né, em um único lugar. Parte do produto é feita em diversos países, né? Exemplo do carro. Então, o pneu é feito no lugar, o motor é feito em outro, as peças em outro, e depois eles, né, juntam essas peças e tem aquela montadora que só monta. O tênis, né? Então,
a matéria-prima é de um lugar, o cadastro é feito em outro, a costura é feita em outro, e assim sucessivamente, né? Então, essas empresas, elas se expandiram e atuaram para mercados externos, que se tornaram obrigatórios para aproveitar a oportunidade de negócio e manter a competitividade. Daí a importância de ultrapassar os limites dos países e se expandirem internacionalmente. Ou eu vou, ou eu não venço a competição do mercado. Daí a integração do mercado hoje é feita por meios tecnológicos. Em resumo, essas empresas transnacionais ou grandes corporações, elas surgiram devido às seguintes demandas: encontrar mão de obra barata no exterior, controlar os mercados para facilitar as exportações, controlar as fontes de fornecimento de matéria-prima, evitar concorrência e eliminar barreiras alfandegárias ou impostos. Aqui nós temos, né, a sede das maiores transnacionais do mundo, e nesse mapa, né, nós vamos ter ele como um mapa de anamorfose, né? Lembram que vocês já estudaram o que é anamorfose? É quando a proporção de quantidade representa o fenômeno. Então, observando esse mapa, onde nós encontramos as maiores transnacionais no mundo, ou quem detém as maiores transnacionais? Estados Unidos. Estados Unidos, né? Então, a gente vê a Europa como uma grande concentração de transnacionais, mas os Estados Unidos detêm a maior proporção, né? Vejam que no continente africano a gente quase não tem, nós vamos ter na África do Sul, que é um país emergente, e aqui na América, nós vamos ter aqui no Brasil, né? Como um país que vem se incorporando aí ao mercado internacional. Pode passar. Quanto à atuação e às vantagens dessas empresas transnacionais para a economia do mundo, né, a gente vai analisar alguns critérios. As empresas transnacionais são corporações imensas e poderosas que podem impactar positivamente as economias dos países onde se instalam. Segundo um estudo realizado, as NTs tendem a prosperar mais do que negócios locais, que podem gerar inúmeras oportunidades de emprego, principalmente em países em desenvolvimento. Geralmente são vagas mais qualificadas, com superiores ao mercado local. Então, quando essas empresas vêm para os países subdesenvolvidos, elas têm um grande impasse, que é encontrar a mão de obra qualificada. Então, hoje a gente fala, né, tem desemprego ou tem pessoas que não estão qualificadas para ingressar no mercado de trabalho, né? Uma vez que a mão de obra hoje é científica e informacional. Outra contribuição importante dessas grandes empresas é em termos de tecnologia e inovação, como eu já falei anteriormente, como nos casos das companhias de extração de petróleo, que introduzem técnicas muito eficientes em diversos países. Há ainda o desenvolvimento da infraestrutura local, que fortalece principalmente os sistemas de energia elétrica, de água e de transporte. Além disso, os impostos pagos por essas empresas aumentam as receitas do governo, como é a relação entre estados e as empresas transnacionais. Os estados têm a função de contrabalancear o poder das transnacionais e regular suas atividades de acordo com as suas políticas locais. Quando há corporação entre estados e empresas transnacionais, o governo facilita as negociações, as políticas e as tarifas de impostos, além de proteger os mercados consumidores e garantir acesso privilegiado a essas corporações via contratos públicos. Então, quando essas empresas têm interesse, né, de vir para um determinado país, elas negociam com o governo, que a gente chama de Estado, para que ele facilite a sua instalação. Em troca, ela vai gerar infraestrutura, ela vai gerar melhorias, né? E, além de tudo,
mão de obra, né? O que ela acaba promovendo um desenvolvimento social e econômico. Além de cultural, porque a grande maioria delas também tem grandes, né, estatutos, né, culturais que acaba promovendo aí ciência e cultura para a sociedade. O outro lado, né, o Estado também precisa garantir a empregabilidade, né, então é dever do Estado garantir o emprego, a sobrevivência das empresas locais e respeito às regulamentações socioambientais do país. Então, sustentabilidade e economia têm que caminhar junto. Não adianta só eu pensar em economia e não pensar na questão ambiental. Não adianta eu pensar na questão ambiental, né? Olha, não podemos fazer nada, temos que ficar imóvel pensando no planeta, uma vez que a empregabilidade, a sobrevivência tem que ser mantida e garantida, porque é um papel do Estado, é lei, né? Em algumas situações, os interesses das empresas podem ir ao encontro às obrigações estatais. Então, quando a gente fala em estatal, é governamental, o que configura uma relação delicada que exige esforço e diplomacia. Ideal é a relação entre Estado e empresas, é de simbiose, né? Então, eles têm que ter uma ciclologia, onde o apoio estatal impulsiona as corporações e estas contribuem com o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e sucessivamente para a nação. Então, é uma via, né, de mão dupla. Estado e empresa trabalhando junto, quem ganha é a nação, é a sociedade. Vamos, Nuna. E o controle internacional sobre essas empresas, né? Quem mantém aí o controle? Será que o mercado é aberto para todos fazer o que quiser? Ou tem aí um controle, regras? No geral, essas empresas estão sempre na mira da regulamentação ou da lei. No plano internacional, pois seu poder descomunal precisa ser equilibrado com os mercados internos. Então, ela não pode ser, né, instalada de qualquer forma, ela não pode passar por cima das regras estabelecidas para que ela não desfavoreça aquelas empresas que aqui já estão. Então, acaba tendo aí um equilíbrio, um controle, uma vez que a gente sabe que essas empresas, ela tem o poder maior, porque ela já vem com uma força maior. Na década de 70, a ONU chegou a desenvolver um código de conduta para essas empresas, né? Que mais tarde foi substituído pelo Pacto Global e Responsabilidade Social e Corporativa. Tem até sigla para isso, né? Que é a RSC. Esse tipo de evento mostra como os lobbies corporativos são poderosos, o que dificulta o controle e a moralização das empresas transnacionais. Já em 76, a OCDE, todo mundo sabe o que significa? Organização. Vou deixar para vocês pesquisarem, né? O Brasil entrou agora na OCDE, né? Então, tá uma briga para entrar, a gente nunca sabe definir ao certo, né? Lançou a declaração da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre investimento internacional. Então, OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre investimento internacional e empresas multi, que estabelece diretrizes para o comportamento das corporações, né? Então, quais são essas diretrizes? Eles têm documentos, e esses documentos têm como objetivo assegurar as atividades das transnacionais, que elas respeitem as políticas de governo, que fortaleçam a confiança entre empresa e sociedade e que melhore o clima para investimentos estrangeiros. Então, diferença entre multi e trans. As transnacionais diferem das multis em sua estrutura, pois enquanto as primeiras não se identificam com o país de origem, as segundas são matrizes que compram subsidiários em outros territórios. Exemplo.
Logo, as multinacionais ainda mantêm uma sede centralizada de decisões, enquanto as trans distribuem seus recursos e responsabilidades por todos os países que atuam. Na multinacional, a direção enxerga operações internacionais como um portfólio de negócios, ao passo que as transnacionais tratam suas unidades como independentes, embora trabalhem pelo bem comum da empresa. Entenderam? A trans, ela não tem um país de origem, ela não cedia, ela não tem sede, ela não centraliza, ela diversifica por onde ela passa. Enquanto a multi, não, ela tem, né, filiais em outros territórios, mas ela mantém aquela sede de origem, né? Ela não se desfaz, né, da nacionalidade. Então, eu sou uma empresa brasileira que tenho filial em outros países, enquanto a transnacional, não, ela não tem mais essa questão da nacionalidade, da origem. Agora pode passar, né? Oportunidade em multi e em transnacional, né? As multi e as transnacionais representam inúmeras oportunidades para desenvolvimento e carreira de investimento. As vagas nessas empresas, elas costumam ser disputadas, pois oferece um ambiente multicultural de amplo enriquecimento pessoal e profissional. Muito além da possibilidade de viagens, as transnacionais concentram inovações mais visionárias e se preocupam com a qualificação constante dos seus colaboradores, né? Então, se você trabalha em uma grande empresa, a sua chance de crescimento é muito alta, a sua chance de viajar para outros países, seja para trabalhar nessa empresa, seja para se qualificar, seja para participar de conferências ou de simpósio, não importa, né? É muito grande. E, geralmente, é tudo por conta da empresa, né? Você é apenas, né, um colaborador. Eles não te veem nem sequer como um empregado. Você é um colaborador, né, que você enriquece cada vez mais a empresa com os seus conhecimentos, né? Naturalmente, trabalhar em uma empresa global significa ter as portas abertas para qualquer lugar do mundo, né? Então, você também é um ser ou um colaborador sem fronteira. Exemplos de trans e multinacionais, né? Aqui no Brasil. O Brasil abriga sede, né, de diversas transnacionais, e essas trans, né, e multinacionais, elas geram, né, oportunidade de negócios únicos. E aqui nós temos a lista de algumas que eu coloquei para vocês. Então, nós vamos ter a Nestlé, que é uma das maiores trans do mundo, a Microsoft, né, nós vamos ter a Johnson, a Ford e entre outras. Pode passar. A presença de multinacionais brasileiras em outros países, né? O Brasil tem algumas multinacionais e essas empresas, elas avançaram 78% no exterior, de acordo com pesquisa de 2016. O mesmo estudo revelou que quase 80% dessas empresas investiram mais no exterior em 2015, com o objetivo de diminuir a dependência do mercado brasileiro, né? O que é ruim para nós, né? Se a gente analisar que as nossas empresas, já não estamos em um país 100%, né, bom, e as nossas empresas ainda vão investir em outros países, acaba tirando o investimento daqui, uma vez que o bom é empresas de fora vir para cá, porque acaba gerando investimento em infraestrutura e melhoria social e econômica para o nosso país, uma vez que são elas as geradoras de emprego. Por outro lado, né, a gente tem aí dados interessantes que mostram que as multinacionais brasileiras estão aumentando o seu índice de internacionalização e já chegaram hoje a 33 países. Boa parte dessas empresas prefere se instalar em outros países da América Latina, mas a tendência é que ganhe o mundo nas próximas décadas. Então, é aquilo que eu falei. Elas não conseguem se instalar 100% em países ricos. Então, quando elas deixam de investir aqui e vai investir em outro país pobre como nós,
sim, graças a Deus, é bom para eles, mas para nós, né, acaba deixando de ter aquele investimento, né, local, que a gente chama. Passa. Há várias multinacionais brasileiras bem-sucedidas, com a presença de um mercado, né, bem marcante no cenário global. Embora o país ainda tenha poucas empresas do tipo em relação a outras, né, de grandes nações, as que conseguem ultrapassar o cenário interno sobrevivem melhor às crises e conquistam novos mercados, né, com bastante prosperidade. Uma das principais é o grupo JBS, que abrange marcas aí como a Leco, a Vigor, a Friboi, e investe continuamente em inovação. Ela é original de Goiás, né? É uma organização considerada uma das maiores da indústria de alimento aqui no Brasil, e ela possui até mesmo operações nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, né, e em outros países. Outro destaque, né, a Gerdau, que é uma siderúrgica brasileira, né, ela está hoje em 11 países aqui na América do Sul, ela atua na Europa e na Ásia. Ela detém a maior parte da empresa na região sul do Brasil. A Tigre, né, que é também uma transnacional bastante poderosa, né, que ela atua aí no ramo de tubos e conexões. Para fechar, nós temos a Natura, que vem se expandindo atualmente, né? A Natura, ela hoje está atuando na Argentina, no Chile, na Colômbia e em outros países aqui da América, além de estar hoje na França e nos Estados Unidos. Pode passar. Quais são os processos e formas de internacionalização das empresas, né? A internacionalização diz respeito à ampliação das atividades da empresa para além do seu mercado local, focando em território estrangeiro. Antigamente, essas empresas, elas precisavam seguir alguns estágios burocráticos para alcançar o mercado internacional, passando pela exportação, por intermédio até chegar à implantação produtiva. Pode passar, Bruna. Daí aqui nós temos um gráfico, né? A localização das transnacionais brasileiras. Então, nós temos a porcentagem. Pode passar, Bruna. Você consegue tirar a barra aqui, Bruna, embaixo? Obrigada. Não, pode passar. Hoje, há basicamente 4 caminhos para a internacionalização, como nós poderemos ver. É a exportação, o FANT, os joint ventures e o investimento direto. Pode ir, Bruno. A exportação é o caminho mais óbvio para conquistar mercados externos, com baixo risco para a empresa. Para se consolidar como exportadora, a empresa precisa dinamizar a gestão, ampliar conhecimento sobre os mercados-alvos e estabelecer uma relação de confiança e parceria com os clientes. No caso dos FESTs, que se internacionaliza, acho que é Cambo, é uma coisa assim, isso, né? Da empresa. Depois eu pesquisei esse negócio, é bem interessante, que eu esqueci, né? Ou seja, seu modelo de franquia, né? Eu vou só dar uma pesquisada de novo para vocês, porque é legal saber o que é isso. É uma forma de expandir os negócios para o exterior, negociando contratos de licença e tecnologias devidamente patenteados. Segundo a instituição European, né, que é essa daí que vocês sabem, em inglês, ou é francês, europeu, não sei, a respeito, né, a gerência e comercialização de produtos e serviços com base na colaboração entre franqueador e franqueado. Para que serve, né, esse processo? Ele é bem-vindo e fundamental para realizar investimentos em publicidade e focar na notoriedade da marca.
A Joventure é uma associação entre duas ou mais empresas para somar forças no desenvolvimento de determinado negócio. É um casamento em que cada uma das partes contribui como um dote para iniciar um empreendimento comum, ou seja, é uma sociedade. Os riscos são consideravelmente maiores, mas os rendimentos também podem ser exponenciais, principalmente quando o objetivo é expandir fronteira. Por fim, né? O investimento direto ocorre quando a empresa adentra novos mercados por sua conta e risco, abrindo filiais ao comprar empresas locais ou construindo suas próprias instalações. A vantagem é contar com possíveis incentivos e facilidades oferecidas pelos governos estrangeiros. E para concluir, em um mundo praticamente sem fronteiras econômicas, as transnacionais se expandem de forma acelerada, se redefinem as dinâmicas do capital. Mais ricas que muitos estados, essas megas corporações se tornaram uma força central que impacta a economia política e sociedade em vários níveis. Ao mesmo tempo em que essas gigantes crescem, os estados vêm se ajustando para equilibrar o cenário econômico e aproveitar os benefícios trazidos pelas transnacionais. A tendência é que cada vez mais a internacionalização se torne obrigatória para as empresas que desejam se manter na competitividade e expandir seus negócios no mercado. No mundo dos negócios, ser global não é uma opção, mas uma condição básica de sobrevivência e perspectiva de continuidade. Para os executivos e os empreendedores, é fundamental acompanhar de perto os movimentos internacionais e impulsionar essas empresas para além do mercado doméstico. Há, inclusive, apoio profissional voltado para o desenvolvimento de competências e estratégias que abre o caminho para a expansão de negócios. Daí nós estamos falando dos Coach. negócios, que treina os líderes e executivos para defender e atender a eficácia e a rapidez, as mais altas exigências dos mercados hoje, ao trabalhar competências comportamentais como resiliência, persuasão, comunicação. Eles trabalham autoconfiança, eles trabalham o foco, os Coach. a capacidade de tomar decisões e avançar profissionalmente, ou seja, né, tem um professor voltado para o mundo empresarial, para quem tiver aí disponível a crescer ou a seguir esse mercado. Nessas empresas, a metodologia pode ser diferença em processos de internacionalização, desenvolvimento, times capazes de produzir mais e melhor, rumo aos objetivos da organização. Então, para finalizar, né, se vocês pretendem alçar os voos mais altos e explorar o universo transnacional, considerem o Coach como atalho para as novas possibilidades de futuro, tá bom? Terminou, Bruna? Ok, gente. Então, terminou aí a aula. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então, tipo, a transnacional, diferente da multinacional, ela tem a diferença da sede, né? Tipo, A diferença é. a transnacional tem uma sede fixa, Não, enquanto contrário. é o contrário? A multi tem a Ah. sede. Ela ainda centraliza o poder, as decisões. A trans, não. Por isso que eu já falei, ela transpõe as fronteiras. Entendi. Entendeu? Mais alguém? Daí depois vocês pesquisem, tá, gente? As grandes corporações transnacionais que existem no mundo hoje, porque esse mundo ele é infinito, tá? Lá na apostila do aluno, vocês vão ter as automobilísticas, né?
que atuam aqui no Brasil e que trabalham com as DIT. Está na página acho, 66 e 67 dessa apostila que vocês têm do terceiro bimestre, tá bom? E tem alguns exercícios lá, quem tiver curiosidade e gostar desse conteúdo pode estar resolvendo, tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida, ou vocês conseguiram compreender? Tranquilo, gente? Então, eu vou parar a gravação, tá? E assim a gente finaliza a nossa aula. E segunda, eu disponibilizo o formulário para vocês, tá? Um beijo no coração de todos. Tchau, gente.